A palavra que eu tenho para falar com os irmãos aqui nessa noite, ela tem uma intenção, eu tenho a intenção no meu coração de trazer uma palavra de advertência e não de exortação. Embora, quando você for ouvir, vai parecer que é uma exortação, mas na verdade é uma advertência. Porque aquilo que eu vou falar aqui para os irmãos, trazer aqui a palavra para os irmãos, sinceramente, de todo o meu coração, eu não vejo estes problemas aqui na comunidade. Sinceramente, eu não vejo esses pecados aqui na vida da igreja, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor sabe de cada um de nós. Então, essa é uma palavra que ela não é muito boa de falar. Eu realmente relutei para pregar essa mensagem, mas o meu coração não soube ir para outro lugar, e então eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, como um testemunho, uma palavra de advertência, muito mais do que uma palavra de exortação. Deixa eu arrumar meu esboço aqui, minha colinha. Quero ser sucinto nessa noite, noite de ceia. Eu quero começar lendo esse texto. Esse texto, eu não vou pregar sobre esse texto, mas esse texto que eu vou ler para os irmãos representa muito de tudo aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir nessa noite, ouça. Gosto de uma palavra de um pregador que diz assim: quem tem ouvido de ouvir, ouça. Quero orar antes de continuar aqui. Confesso para os irmãos que eu estou muito nervoso, mais do que o normal. Eu acho que é porque eu estou querendo trazer uma palavra. Eu sei que essa é uma palavra séria e me dá temor de falar essa palavra. Realmente estou com muito temor no meu coração de falar essa palavra. Não é nada profundo, é muito simples, nada que alguém não conheça, muito pelo contrário.
não é nada profundo, é muito simples, mas é muito sério. Pelo menos para mim é muito sério. Pai, nessa noite nossos corações se abrem para ouvir a Tua palavra neste lugar. Queremos pedir que o Senhor ilumine o nosso coração e traga entendimento espiritual. Revela-nos a Tua palavra, ilumina diante dos nossos corações, para que possamos perceber o Teu coração, Teu caráter, Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, para com a Tua amada igreja, que o Senhor ama tanto e por ela deu a sua vida. Amém. Essa mensagem, eu já preguei ela uma única vez, há muitos anos atrás. Um dia Deus me deu essa palavra na igreja que eu pertencia, há muitos anos atrás, muitos anos, talvez 20 e tantos anos atrás. Nós estávamos vivendo um período muito perigoso. E que naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje da vida, da espiritualidade, da igreja. E Deus me deu essa mensagem para compartilhar num culto singelo. E o tema dessa palavra, exatamente essa daí. Palavras que Deus não gostaria de ter que falar. Palavras que Deus não gostaria de ter que falar. Preguei essa mensagem há muitos anos atrás e hoje eu queria pregar para os irmãos mais uma vez. Não vejo na nossa comunidade o que eu vou pregar contra. Portanto, a palavra que eu tenho para os irmãos aqui é uma advertência para que a gente não caia de jeito nenhum nesta necessidade de ter que ouvir Deus falar algumas coisas que Ele não gostaria de ter. O sentimento do meu coração é como aquele pai amoroso, aquela mãe amorosa. Como o texto que nós lemos aqui, que Deus disciplina tanto quanto ama. Por amor, porque Ele ama, Ele disciplina. E se você tem familiaridade com as Escrituras, não são poucas as vezes que Deus levanta um ali e acolá, profetas, para redirecionar o povo, para trazer o povo de volta para o caminho. E parece que Deus vai falando e aumentando a intensidade à medida da dureza do coração das pessoas. Ele vai falando e dando esperança para as pessoas. Embora a palavra sendo firme, o profeta sempre traz aquela palavra e produzindo ao mesmo tempo uma palavra dura para os seus ouvintes, mas recheada de esperança. De que o povo se volte, de que o povo acorde, de que as pessoas se percebam, se arrependam e volte para o caminho original. É assim sempre nas Escrituras. E eu acabei de ler para você um texto do Novo Testamento. Irmãos, Apocalipse foi escrito provavelmente no ano 90, 99 da era cristã. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Sabe, cerca de 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. 60 anos. As pessoas que estavam ali pastoreando as igrejas, as pessoas que estavam ali ainda, os primeiros convertidos da igreja, poderiam ainda ter contato com o apóstolo Pedro, talvez, em determinados momentos, com algum dos apóstolos de Jesus, que pessoas, talvez não os apóstolos de Jesus, ou pessoas que viram face a face Jesus em vida. Algumas pessoas que, eu já estive na multiplicação dos pães, eu me lembro como foi. Talvez eles não se tornaram pessoas famosas. É certo que esta é uma palavra muito dura para um tempo tão curto da igreja
nascedoura, de uma igreja que nasceu. Parece que esta mensagem a esta igreja tem mais a ver com os nossos dias do que com os dias para o tempo que ela foi escrita, para o povo original. E quando a gente lê essa carta, quando nós lemos a Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, e quando nós vemos a repreensão de Deus, parece que ela é tão atual para os nossos dias também. Aqui nós estamos vendo um Deus falando o que ele jamais gostaria de ter que falar. Um Deus que precisa, como um pai, precisa chamar o seu filho no quarto e conversar duramente com o seu filho. Quantas vezes nós temos que parar as nossas vidas, parar a relação, ir para um lugar, para uma conversa muito séria. A gente faz isso com um amigo, a gente faz isso com uma ovelha, com um pastor, a gente faz isso com um irmão, a gente faz isso com uma pessoa que está subordinado a nós, a gente faz isso na família, a gente tem essas conversas para trazer de volta à luz aquilo que está entenebrecendo, escurecendo. E eu separei aqui rapidamente 4 palavras que Deus teve que falar para o seu povo, mas ele não gostaria de ter tido a necessidade de falar. A primeira palavra é essa daí, ó. Eu não quero o teu culto. Eu não quero mais esse culto. Queria ler alguns textos para depois eu trazer algumas considerações. Eu vou ler todos os textos e depois eu faço algumas ponderações. Amós, capítulo 5, do 21 a 27. Amós, capítulo 5, 21 a 27. Deus falando. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes, e não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Só até aí. Olha as palavras duras de Deus. Eu não quero mais. Eu não quero ouvir as suas canções. Eu não quero mais que você traga os sacrifícios. Eu não quero que você sequer entre no meu santuário. E Deus diz, eu aborreço as suas reuniões. Quando vocês se reúnem, o meu coração se enche de tristeza. É o que ele diz, eu aborreço. Eu fico triste. Não me traz prazer. Isaías capítulo 1, versículo 12, até o versículo 15. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim o que? Abominação. E também as ofertas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Que palavra dura de Deus. Eu não quero mais a sua reunião. Eu não quero mais o seu culto.
Eu não suporto as suas canções. E ele diz, quando vocês multiplicam as suas orações, oram tanto, faz tanta campanha, tanto jejum, tanto clamor, tanto congresso, tanto seminário, tanta reunião, tanto retiro, falando para aquela realidade, Deus está dizendo, eu não quero mais. Eu não quero sequer que você venha aqui, nos meus átrios. Que dura palavra que Deus está falando com esse povo. Ainda Isaías 29:13. Olha só. 29:13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Pode continuar? Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim, a obra maravilhosa, e um portento, de maneira que sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Olha só o Deus falando, eu não suporto mais, porque vocês estão na superficialidade. Malaquias, último texto, penúltimo texto desse ponto, Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Malaquias 1:10. Diz assim, tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Eu não quero o seu culto. De tempos em tempos, nós precisamos de sermos redirecionados. Porque nós vamos nos desvirtuando do caminho. Nós vamos pegando aquilo que é sublime e transformando aquilo ao nosso bel prazer. E nós vamos nos apresentando diante de Deus com o nosso jeito de querer se apresentar. E Israel muitas vezes, apesar de ter o culto certo, as ofertas certas, os sacerdotes bem equipados, com as suas roupas, com a sua liturgia correta, com os seus horários corretos, com os sacrifícios corretos, você olhando de longe não dava para ver se tinha alguma coisa errada. E no mesmo livro de Malaquias, as pessoas ainda perguntam de que é que o Senhor está reclamando. Então aqui Deus, nesses textos, há momentos na nossa vida espiritual, em que a igreja, ou o povo de Deus, vai se perdendo na centralidade daquilo que é verdade no reino de Deus. Vai tomando caminhos paralelos. E aí, então, quando nós estamos lá longe, depois talvez de 20, 30, 40, 50, 100 anos, a gente olha para aquilo e não é mais o reino de Deus. Não representa mais o caráter de Deus. Não tem mais significado espiritual. Quando Jesus veio, havia muitas e muitas reuniões solenes. O sacerdócio estava todo gás. As reuniões estavam acontecendo. E sabe interessante? Que Deus vai trazer a sua palavra a João no deserto. Tendo um templo tão suntuoso quanto o templo de Deus lá que o Herodes construiu. Tendo sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus. E Deus vai falar lá no deserto. Porque tudo ali estava contaminado. Com segundas intenções. Com segundos interesses. E o povo vivendo escravizado por uma espiritualidade que não representava mais o coração de Deus. Quando o nosso culto vai começando e se tornando mais um show do que devoção. Nada contra coisas bem feitas. Tudo contra apenas uma ação artística de apresentação e performance.
em que se está se tornando cada vez mais as nossas reuniões, os nossos adoradores, os nossos pastores, se transformando mais em pessoas animadoras de palco do que profetas e pastores. Mais espetáculo, menos culto. Mais aparência, menos contrição. Estamos transformando a igreja, o culto a Deus, o altar e esse lugar aqui em palanques de mentalidade, seja lá de esquerda ou de direita. Esquecendo que nós fazemos parte de uma mente que não é desse mundo, que não é a intenção ou as ideias da direita ou da esquerda, mas nesses últimos anos a igreja evangélica se tornou um palanque de políticos para defender ideias humanas, que é do diabo quem pertence a um lado e que é de Satanás quem pertence ao outro, dependendo do lugar que você está. Não, a igreja não está defendendo ideais da direita e nem da esquerda. Nós somos do reino de Deus. E profetizamos contra tudo que não é reino de Deus, seja ali ou seja aqui. Vi essa nação de joelhos na política passada. Centenas e milhares de crentes na rua orando e jejuando por um candidato e não pelo reino de Deus. Pecamos gravemente. Porque a gente acredita que a nossa pauta está numa visão política. Não está numa visão política. A nossa pauta é a palavra de Deus. É seguir Jesus Cristo de Nazaré. É iluminar o mundo. Que na visão do profeta Daniel, não importa qual reino que esteja reinando, é estátua. E quando a pedra do reino de Deus bate na estátua, não dialoga com a estátua, esmiuça a estátua, destrói a estátua. Quantos pastores e líderes transformaram a igreja na sua empresa familiar, enriquecendo-se, se tornando milionários e milionárias, fazendo da igreja, como diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, farão por causa da mesquinhez, por causa da avareza, farão de vocês comércio, comercializando a fé, arrecadando dinheiro e mais dinheiro das pessoas. O culto ao culto, culto sem coração, culto sem amor, culto sem quebrantamento, cheio de liturgias, cheio de cerimonialismos, cheio de tradição. Você olha, está muito bonito, mas por dentro, como diz a palavra de Deus, é como um lugar onde coloca os mortos. Por fora, né, como diz o ditado popular, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O apóstolo Paulo diz no livro de Atos, capítulo 20, tenham cuidado de vós e de todo o rebanho de Deus, pelo qual o Espírito Santo vos constituiu pastores e bispos. Porque depois da minha partida, entrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos surgirão homens atraindo pessoas segundo as suas próprias cobiças e concupiscências. Quantas comunidades e igrejas se tornaram feudos de famílias pastorais, em que vão herdando, passando de pai para filho, como se fosse assim o reino de Deus. Que vergonha, irmãos. Quando Deus tem que dizer para nós, eu não quero esse culto. Mas está cheio de gente, a banda toca bem, temos 4, 5, 6 reuniões num final de semana, milhares de pessoas aqui, temos obras em todo o mundo, e Deus diz, eu não vos conheço, isso não me representa, isso não tem nada a ver comigo. Fecha as portas, quem dera tivesse alguém aí para fechar as portas, porque de acordo com o texto que nós lemos em Efésios, ele está do lado de fora.
Tem muita coisa em nome de Deus, como diz a outra carta. Tem nome do que vives, porém está morto. Irmão, sinceramente eu não vejo isso na nossa comunidade local. Mas temos que tomar cuidado, para que o nome Nova Vida não seja maior do que o nome Igreja. Para que a nossa tradição não seja maior do que o quebrantamento. Para que a nossa liturgia não seja maior do que um coração compungido. Precisamos sempre nos voltar a Deus, para que Deus possa iluminar o nosso coração, a fim de que Ele não diga jamais a nós: feche as portas, por favor, pare de falar, eu não quero ouvir as suas músicas. Eu não quero ouvir as suas canções. Eu não quero ouvir as suas campanhas. Eu não quero ouvir nada. Se você olhar no texto de Isaías capítulo 1, ele vai dizer o porquê ele não quer. Não é porque não há cerimonial. Não é porque a Bíblia não está sendo falada. Não é porque não há reuniões sendo realizadas da maneira como a Bíblia diz que deveria acontecer. É porque o povo perdeu o sentido daquilo. Não entendiam por que estavam fazendo o que estavam fazendo. E ele disse: olha, eu quero que vocês aprendam a fazer o bem. Cuide do órfão. Cuide da viúva. Cuide do estrangeiro. Cuide daquela pessoa que precisa de ajuda. Atente-se para eles. Sabia, irmãos, Ezequiel? Queria ler esse texto de Ezequiel 16:49 para fechar esse primeiro ponto. E vou andar rapidamente para os demais. Esse era o mais longo. Olha o pecado de Sodoma e Gomorra. Talvez nós pensamos que o pecado de Sodoma e Gomorra é imoralidade. Também é imoralidade. Mas nos olhos de Ezequiel, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã. Olha o que foi: a soberba, a fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Essa é a palavra dos profetas para o povo, se você olhar em todos os lugares que eu li esses textos severos que Deus diz. Um povo voltado para o culto, quase que cultuando o culto. Cultuando o próprio culto, devotos ao culto, sem ter corações que olhem para os lados e se sinta constrangido. Veja a parábola que Jesus contou do samaritano, que o sacerdote passou de largo e ele viu, ele passou de cá. Por quê? Porque na lei dizia que o sacerdote não pode se contaminar com sangue, não pode tocar em gente morta. E ele deixa de agir naquele homem, porque ele acredita que Deus quer culto e não solidariedade. Eu não quero mais o teu culto. Segundo, eu não quero mais a tua oferta. Malaquias 1, 6, 14. Queria ler Malaquias de 6 a 14. De 1, 6 a 14. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais. Olha o que eles pensam: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agradado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Ele está dizendo: eu não quero, não traga. Não traga a tua oferta, eu não quero a tua oferta. Quando não há generosidade em nós, quando já determinamos em nossos corações que daremos a Deus as sobras das nossas vidas.
as sobras das prestações das nossas casas, as sobras do que sobraram das prestações dos nossos carros, e outro carro no ano que vem, e mais outro. As sobras das nossas férias, as sobras dos nossos investimentos pessoais, que ele disse no livro de Ageu: olhe para a sua casa, olhe para a sua vida pessoal, você está bem trajado, bem vestido, mas a minha casa está ao relento. Nós temos aqui na igreja todo o cuidado para falar da nossa oferta financeira a Deus, para não de alguma maneira dar a entender que nós estamos mais preocupados com o dinheiro, com o bolso, do que o coração. Mas isso não significa que nós devemos prestar a Deus um culto através dos nossos bens, a nosso bel prazer, do nosso jeito. Não pode. É melhor que não dê do que dar errado. É isso que o profeta está dizendo, e que Jesus e que Deus está dizendo para os sacerdotes. Vocês, quando vêm trazer aqui, vocês tragam o estragado, o cego, aquele que não presta mais mesmo. Então eu vou levar para Deus. E aí, irmãos, e eu não estou falando sinceramente das nossas práticas apenas aqui no gasofilácio. Eu estou falando de generosidade, de um coração que em tudo que vai fazer tem um aspecto, tem um cheiro do céu, tem um sentimento de Cristo, de fazer bem feito. Não fazer a continha dos centavos. Não fazer a continha justa de quanto é justo eu dar. E muitas vezes, nós somos como aqueles ricos que dão grandes quantidades. E acreditamos que a nossa grande quantidade é suficiente para a localidade. Talvez seja, mas o nosso culto não é contribuição de vaquinha. É culto a Deus. Tem a ver com aquilo que está no coração. Por isso que o coração não pode ser avarento, porque Deus não aceitará uma oferta grande de um avarento. Deus precisa lançar luz nas minhas trevas, no meu coração, para que Ele pergunte: por que você está dando esse tanto? Quando o dinheiro é amado, e Deus vê que existe uma relação idolátrica em nós, e depois de você ser exortado, ensinado, estimulado, e você continua ainda com o sentimento de idolatria, em que você busca dar sempre o menor possível, em que o seu dar, seja onde for, seja para seu filho, para sua esposa, ou aqui, em qualquer lugar, o seu dar sempre é no sentimento de dar menos possível, de sacrificar-se menos possível. Mas o Davi diz assim: daria a Deus alguma coisa que não me custe? O nosso culto a Deus precisa ser um culto que realmente tenha valor para nós. Que tenha valor para as nossas vidas. Pedro 2 vezes no livro de Atos exorta as pessoas com relação a isso. Primeiro a Ananias. Estava todo mundo trazendo voluntariamente. Ninguém fez lá campanha de traga dinheiro, não. A Bíblia não fala, mas as pessoas, vendo a necessidade, se sentiam no dever de acudir, iam trazendo, depositando aos pés dos apóstolos. Hoje, infelizmente, é nos bolsos dos apóstolos, mas naquela época aos pés dos apóstolos, que dava para a própria comunidade distribuir entre o povo, para que não houvesse necessidade, numa época de extrema pobreza do povo. E Ananias, vendo tudo aquilo, e ficando sabendo aqui e acolá que o irmão tinha feito isso e aquilo, permitiu que o seu coração fosse engendrado
por sentimentos diabólicos. E conversando com a sua esposa, definiu um valor. O diabo não sentou na mesa com o seu tridente e seu chifre e seu rabinho vermelho, dizendo, olha, lá na igreja dê tanto. Elas tiveram uma ideia, conversaram sobre um valor. Mas Deus viu no coração deles que aquilo que eles estavam tentando fazer na igreja, embora vendendo uma propriedade, irmãos, você vende uma propriedade e vai dar uma parte ali, irmãos, é uma parte que para o caixa ali, para os irmãos organizando, é um valor. Mas a Bíblia não está falando de valores, de quantidade. A Bíblia está falando de intenções, corações. Não é o quanto, é o como, é o porquê. Então Deus tem que dizer muitas vezes, eu não quero mais essa oferta. Não traga. Ele falou para Ananias, Pedro falou para Ananias, Ananias, esta coisa que você tinha, esse negócio que você tinha, essa terra que você tinha não era tua? E vendendo-a, o dinheiro não estaria no seu poder? Você não tinha que dar. Mas por que você deu, influenciado por Satanás? E o Deus da graça, e o Deus da bondade, o Deus do amor, mata Ananias. Mata Safira. Porque a glória de Deus não é alguma coisa que a gente compra. E não é alguma coisa que a gente faz do nosso jeito. Simão quis comprar os dons de Deus, como nós vemos nas igrejas evangélicas acontecendo aos borbulhões. Pessoas tentando comprar bênçãos com dinheiro, com jejuns, com orações. Ainda bem que o pastor Renato falou aqui sobre isso. Nós não estamos querendo barganhar, negociar com Deus. Quanto que eu vou dar, quanto que eu vou receber. Capítulo 8 de Atos, Pedro fala que esse dinheiro seu seja para a tua perdição, porque pensas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Eu não quero mais o seu dinheiro. Eu não quero a sua oferta. Já que você não quer dar o tanto justo, a Bíblia diz que quem muito tem é o que mais dá. Tem irmãos que não participam da cantina. Já fui de comunidade que os irmãos não comiam na cantina e reclamavam do preço popular da cantina. Ah, caro demais. Irmãos que deixam de ir para retiros por conta de dinheiro e não porque não tem, é porque não quer. É porque não quer gastar o dinheiro com coisas espirituais. Mas talvez se para ir para um show ou para ir para um negócio legal ali em Caldas Novas, e não tem nada de errado a gente ir em Caldas Novas, você curtir a vida. O que tem é que, para curtir a vida ali em Caldas Novas, para ir numa festa, para ir em determinado lugar, é pouco dinheiro, você gasta em abundância. Mas quando é na casa de Deus, para as coisas espirituais, para um livro que seja, é muito dinheiro, você não quer dar. E a Bíblia diz assim, depois você quer orar, pedir a Deus que Ele encha você de favores. Ele diz, por acaso oferece, viva desse jeito para sua esposa, para ver se ela vai gostar. Seja assim para com a tua mulher, para ver se ela vai gostar de você. Terceiro e penúltimo. Palavras que Deus não gostaria de ter que falar conosco. Muitas vezes nós precisamos orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Vamos dizer? Senhor, a tua vontade. Mas irmãos, há situações no povo de Israel em que Deus diz assim, já que você tem um coração tão duro, tão pedrado, tão obstinado, já que você quer sempre fazer a sua vontade, filho, então seja feito conforme você quer. Vai dar seu jeito. Foi isso que ele falou para mim, não vou ler o texto, mas está aqui em Romanos capítulo 1, 24, tendo conhecido a Deus, sabendo que Deus é digno de glória. E o coração vai se distanciando, e Deus vai avisando. Quero só ler esse texto de Jeremias 7:13 para vocês. Jeremias 7:13.
Tem Efésios 4,18, mas eu vou ler 7,13. Diz assim: agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos, e não me respondestes. Aí ele vai dizer para Jeremias: não ore mais. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Ele está dizendo o seguinte: já que vocês querem o caminho de vocês, fazer do jeito de vocês, então, filho, seja feito conforme a tua vontade. Está instruído na palavra, está escrito nas escrituras, o jeito certo de fazer, a maneira certa de se comportar, mas você não quer me ouvir. E a Bíblia vai dizendo em Efésios 4,18, que o coração das pessoas vão ficando escuro por causa da dureza do coração. Por causa do coração vai ficando pedrado. Vem cá, Ricardo. Eu imagino que Deus, de repente, com as pessoas, como ele fez com o faraó, Deus vai falando assim: filho, faz de conta que tem um negócio aqui na sua mão, viu? Faz de conta que tem um negócio aqui na sua mão. Meu filho, me entrega. Isso está te fazendo mal. Me entrega, eu vou pegar e você recolhe. Me entrega, filho. Vai te fazer mal. Eu te amo, você vai, me entrega. Aí vai chegar um momento, Deus vai falando. Aí Deus faz assim, ó, segura a mão. Agora, nem se você quiser. Agora não vai mais. Eu vou entregar a você a sua própria sorte. Quando o nosso coração não é quebrantado. Obrigado, Ricardo. Quando a nossa vida, Deus fala e a gente não foi assim com Saul? Olha a diferença de Davi. Quando Deus vai falando. Aí Deus fala: então eu tiro minhas mãos. É com você agora. Faz do seu jeito. Seja feito, filho, a tua vontade. Que terrível dia em que Deus ter que dizer a alguém: por causa da dureza do teu coração, seja feita a tua vontade. Último lugar. Vou só citar. Quantas vezes Deus diz assim: vinde a mim. Mas vai chegar dias que Deus vai ter que dizer: afasta-te de mim. Vós que praticais a iniquidade. Mas em teu nome fizemos, não foi para o ímpio que está lá, sabe, irmãos, vivendo uma vida porca no mundo. Ele está falando para a gente que diz assim: mas eu fiz tanta coisa no teu nome. Fiz maravilhas no teu nome. Mas fez com aqueles princípios que nós lemos no início aqui, e Deus ter que dizer assim: afasta-te de mim. Como ele diz lá em 2 Tessalonicenses 1,8, que eles serão tirados da presença do Senhor. Chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. O quê? Banidos da face do Senhor. Quantas vezes nós vamos pregando o Evangelho para as pessoas? Entregamos folheto. Entregamos, a mãe fala, o avô fala, a avó fala, o tio fala, o irmão fala, o colega de trabalho fala, o colega de escola fala. Sabe, vai para um lugar, alguém está falando. As rádios falam, o YouTube fala, TikTok fala, e as pessoas estão falando, e a pessoa vem para a igreja, vem aqui, mas não converte, não muda, não se transforma, não busca o Senhor, não se quebranta. Até um dia em que Deus vai ter que dizer: afasta-te de mim, você que nunca me quis. Afasta-te de mim, você que sempre se quis. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Como eu disse no início, irmãos, não acredito ver isso aqui no nosso meio. Não vejo como comunidade esse caráter de igreja. Graças a Deus nós não somos assim. Mas pode ser que o meu ou o seu coração, pessoalmente, possa ir para caminhos assim, em que vai roubando de você a sua espiritualidade, tirando pouco a pouco, um pouquinho a pouquinho, até que você percebe que não tem mais nada de Cristo.
Como o apóstolo Paulo diz, vede se ainda estais em Cristo. Vede se ainda estais em Cristo. Que o temor do Senhor seja sobre nós. Que o Senhor produza em nós arrependimento. E que nós possamos sempre ouvir de Deus, venham, vinde, prostremo-nos, nos ajoelhemos diante da sua face. E Deus poder dizer para nós, venham benditos do meu Pai. Possuam por herança o reino que vos está preparado. Ele poder dizer para nós assim, não temais, pequenino rebanho, a vós outros Deus agradou dar-vos o reino. Ah, que maravilha, irmãos. Que bênção. Vamos ficar de pé. Eu sei que eu passei, eu estava querendo pregar bem menos por conta da ceia. Mas eu gostaria que você, nesse momento, enquanto o pastor Renato está vindo aqui, para a gente participar da ceia, eu queria pedir para você meditar nessa oração que a Fabiana vai cantar. Se você souber, cante ela no seu coração. Mas feche os seus olhos. Não sei se é possível a gente apagar as luzes e deixar só aqui. Só para você ter esse sentimento de que você está na presença do Senhor, só você. Queria que você fechasse os seus olhos. E deixasse só aqui aceso. Que você ouvisse. E você ouvisse essa oração que Jesus nos ensinou. Apague todas as luzes. Volte-se para o Senhor. Palavras que Deus não gostaria de ter que falar. Mas que para você nessa noite sejam só palavras que Deus gostaria e gosta de falar. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Alegrar-se-á no seu louvor. Que o Senhor possa perceber em nós um coração que o ama, um coração cheio de amor. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede e nu? E a gente poder ouvir essas palavras. Quando você fez a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Que maravilha. Quando a gente diz assim para Deus, Senhor, vale mais um dia nos teus átrios do que qualquer outro lugar meu. Como Davi orou, Senhor, se o Senhor quisesse, eu te ofereceria holocaustos e sacrifícios. Porque o sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não rejeita jamais. Vamos ouvir essa oração cantada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores.
Senhor Jesus, nós, como os teus discípulos, nos apresentamos diante da tua mesa, Senhor, onde o Senhor derramou sua alma na morte e deu a Deus o mais perfeito sacrifício para ter uma noiva que lhe seja fiel, sem ruga, sem mácula, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Lava as nossas vestiduras no teu sangue, Senhor. Purifica os nossos corações e as nossas intenções. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos por ti mesmo, Jesus. Que não haja em nós um coração cheio de cobiça. Que não haja em nós um coração cheio de amarguras. Que o nosso coração seja como o coração do nosso Mestre. Que nós possamos viver do modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Que a nossa voz seja a voz de Deus neste lugar. Que possamos cumprir o propósito de sermos igreja, de acudir, de socorrer e de anunciar o ano aceitável do Senhor. De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Amém.